Todos com a paz, Senhor. E nós agradecemos a Deus, primeiramente, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de podermos aprender da palavra dele mais uma vez e que através desses ensinamentos nós possamos praticar esses ensinamentos e assim agradar mais e mais ao nosso Deus. Amém? E para iniciar nossa aula nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor ele possa estar abençoando sempre esse estudo e que possamos sair assim desse estudo aprendendo mais, conhecendo mais a palavra dele e assim tendo armas para enfrentar o inimigo, para dizer não ao pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós agradecemos a Ti pela essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada domingo, Pai, de aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade sobre as nossas vidas através dos Seus ensinamentos, Pai. Senhor, revigora as nossas forças, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus amado, na caminhada. Nos ajude, Pai querido, a dizer não, Pai querido, a tudo aquilo que não agrada a Ti, a tudo aquilo que entristece o Teu coração, Pai. Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, nós sejamos fortalecidos, Pai, que o Teu Espírito Santo ele tenha liberdade de trabalhar os nossos corações, Pai. Perdoa-nos das falhas, dos erros cometidos diante de Ti, Pai. E abençoa, Pai querido, a cada um de nós, Pai querido, fortalecendo, Pai querido, e que a nossa confiança, Pai, em Ti venha a ser cada dia mais fortalecida, que venhamos confiar somente no Senhor, Pai. Nos ajude, Pai querido, e venha abençoar a cada um de nós, abençoar esse estudo ricamente. É o que te pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Amém. Hoje nós iremos estar estudando a lição número 8, que traz aí por título Recompensado por Interpretar um Sonho. Nas lições passadas, nós vimos que José ele sofreu muito por causa de seus irmãos, por causa da mentira também da mulher de Potifar, mas nós também vimos que, como foi nos ensinado na lição passada, que José não só na lição passada, mas nas anteriores também, que José ele não alimentou o seu coração com sentimentos ruins, como foi falado nas lições, sentimentos de inveja, sentimentos de amargura, sentimentos de rancor contra essas pessoas. E perguntamos, por que José, então, ele reagia dessa maneira? Seus irmãos o invejavam, o criticavam e mesmo assim ele não demonstrava nenhum sentimento ruim a eles. Da mesma forma aconteceu com a mulher de Potifar, que fez uma grande mentira sobre a vida dele e ele não questionou, ele não afrontou. Então, assim, ele entendia, nós vemos que ele não agia dessa maneira como as pessoas agiam, dessa maneira para ele, para com ele, porque ele entendia, ele compreendia que ele, sendo fiel a Deus, ele sendo ali obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, ali aos ensinamentos de Deus sobre a sua vida, no tempo certo ele seria recompensado. Então, assim, nós vemos um bom exemplo que José nos dá, que ele não, a pessoa dava algo de ruim para ele, mas a pessoa não recebia algo de ruim dele, sempre recebia o melhor. E é como diz o nosso versículo chave de hoje, que está lá em Isaías, capítulo 25 e o versículo 11, que ele diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te louvarei e louvarei o teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Então, assim, José, ele não tratava as pessoas mal, mesmo a pessoa tratando ele mal, porque não era do caráter dele, porque ele era fiel a Deus. E ele via que as maravilhas de Deus sobre a vida dele, porque Deus, por mais que ele foi jogado no poço, ele foi vendido, o Senhor sempre esteve ali do lado dele, sempre amparou ele, sempre confortou aquele coração.
Então, nós vemos que a maravilhosa esperança que nós temos, certamente é quando mais nós aí confiamos em Deus, nós mais aí descobrimos através dessa confiança o quanto Deus ele é fiel sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu com José. Quanto mais José confiava em Deus, mais o Senhor era fiel a ele. Então, quanto mais nós nos dispomos a confiar em Deus, mais provas de confiança Deus nos dá. Então, isso só vem confirmar que quando nós confiamos em Deus e nós aceitamos o que Ele quer nos dar, não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Então, só mostra que quanto mais nós confiamos em Deus, mais aí nós descobrimos o quanto Deus é fiel conosco, né? É fiel para nós. Então, que venhamos confiar em Deus e que a nossa confiança em Deus ela venha crescer a cada dia mais. E que as coisas que desagrada a Ele, que cria em nós aí dúvidas sobre a confiança de Deus, não venha fazer efeito em nossas vidas, não venha achar em nós um espaço para que nós venhamos aí duvidar da poderosa graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora nós iremos para a nossa leitura bíblica, que está lá em Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 45. E eu vou ler só um trecho do versículo 8, pelo fato da nossa leitura bíblica ela ser um pouco extensa, que vai dizer: perturbado pelos sonhos, Faraó chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Depois dos eventos, ali os acontecimentos da última lição, se passaram 2 anos, a qual na última lição, que foi a lição 7, foi estudado, a qual nós vimos que após ali José, ele interpretar ali os sonhos do padeiro e o do copeiro, aconteceu exatamente como ele havia falado para cada um dos dois. O rei, que nós vimos na história, ele fez com que o copeiro ali ele voltasse ao seu antigo trabalho, que era de servi-lo com vinho, e fez com que o padeiro ele fosse ali executado, ele fosse morto. E vocês se lembram também que, como foi falado, José, ele interpretando os sonhos, ele pediu para que o copeiro viesse a se lembrar dele, falasse dele para o rei. E, infelizmente, ali o copeiro, ele se esqueceu de José completamente. Só que vamos ver nessa história de hoje, que o copeiro se esqueceu de José naquele momento, mas Deus não se esqueceu de José. Deus lembrava de José, então Deus não tinha esquecido de José. E certa noite, Faraó ele teve 2 sonhos. Nós vamos ler lá em Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 7, para vermos aí quais foram esses sonhos do Faraó. Então, vamos ler. Versículo 1 diz: 2 anos inteiros se passaram, e o Faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então, as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu
que era um sonho. Na manhã seguinte, depois desse sonho aí, Faraó ele acordou querendo saber o significado desses sonhos que ele tinha tido à noite. Para isso, ele pegou, reuniu todos os sábios que havia ali no palácio, no Egito, como nós lemos no início, em Gênesis capítulo 41, versículo 8. E os sábios, nenhum deles ali foi capaz de interpretar o significado ali daquele sonho, explicar o que significava aqueles sonhos. Então, olha como Deus trabalha. Daí, o chefe dos copeiros, ele finalmente se lembrou do que havia prometido a José. E daí ele disse a Faraó: há um jovem hebreu lá na prisão que pode interpretar sonhos, porque quando eu e o chefe dos padeiros estávamos lá, tivemos um sonho e ele interpretou nosso sonho. Tudo aconteceu conforme a interpretação desse jovem. Então, Faraó, ele mandou chamar José em seguida. E assim que José chegou à presença de Faraó, Faraó ele faz uma pergunta, se é verdade que José ele era ali capaz de interpretar sonhos. E José, ele sabiamente, ele respondeu que somente Deus poderia dar a resposta para ele. E através dessa atitude de José, de dizer que somente Deus poderia falar para Faraó o que significava aqueles sonhos, ele estava demonstrando que ele não era nada e que ele dependia de Deus e que ele era simplesmente um canal, um instrumento de Deus ali, usado por Deus para a vida das outras pessoas. Então ele não pega a glória para ele, né? Ele não quer a glória para ele. Ele entendia que toda a glória, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, não é para o nosso benefício, não é para nós nos sentirmos poderosos ou nos sentirmos aí heróis melhores que outras pessoas, não. Tudo aquilo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor, é para dar a glória a Deus. Então, ali Faraó, ele contou para José, né, o sonho que ele tinha tido. E assim, quando ele terminou de contar o sonho a José, ele interpretou, ele deu ali para Faraó o significado daqueles dois sonhos e que está lá descrito em Gênesis capítulo 41, do versículo 25 ao versículo 32, que nós iremos ler, que diz: Então José disse ao rei: os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Mas será que José, ele parou por aí? Assim, só interpretou os sonhos para Faraó e voltou para a prisão? Não. Ele, além de explicar ali o significado daqueles sonhos, ele também aconselhou o rei a respeito das providências que deveriam ser tomadas por causa da fome que abalaria ali todo o Egito. E depois que o rei ouviu ali os conselhos de José,
o rei ele ficou impressionado com aquela sabedoria e ele disse para José, onde assim eu vou arrumar uma pessoa que seja tão sábia quanto você? Você tem o Espírito de Deus, você terá então o comando do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens, aí somente eu mandarei mais que você, né? Porque eu sou rei. E para confirmar isso, o rei ele colocou um anel no dedo de José, mandou também que vestissem José com roupas caras, deu para José um colar de ouro para colocar no pescoço dele e ainda mandou também que que José ele entrasse em seu carro real para conhecer todo o Egito. Então nós vemos que naquele momento ali Deus ele já estava começando a recompensar José por sua humildade, por sua fidelidade. E o que nos chama a atenção é que durante todo aquele tempo na prisão, ali que a qual se havia já passado 2 anos, José, em momento algum, disse uma palavra de ressentimento. José, ele jamais acusou os seus irmãos de tê-lo vendido e muito menos ele afrontou ali Potifar ou a mulher de Potifar quando ela inventou ali uma mentira sobre a vida dele. E por agir assim, dessa maneira, Deus abençoou grandemente a vida de José. Então nós temos um exemplo a ser seguido através da vida de José, esse grande exemplo que ele nos deixou. E o melhor exemplo, aliás, que nós temos é o próprio Jesus, que Jesus ele veio a este mundo para que nós tivéssemos aí a oportunidade de salvação. E Jesus, ele em momento algum ali do seu sofrimento, ele abriu a boca para dizer para Deus que pararia, que ele não iria mais se entregar na cruz do Calvário, que a humanidade ela teria que sofrer. Não. O Senhor Jesus, ele também aguentou calado por amor à nossa vida, por amor à vida dessa humanidade. Então, o Senhor Jesus, ele suportou a morte na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a esperança da salvação, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, através do exemplo de Jesus, que nós venhamos seguir esse exemplo de Cristo, que mesmo sendo humilhado, mesmo sofrendo, ele não desistiu, ele não falou para Deus, Deus, meu Pai, agora eu não quero mais, eu desisto, deixa a humanidade ela se virar. Não, ele ainda continuou, ele foi fiel até o fim e ele venceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que hoje nós pudéssemos ter a esperança da salvação, para que nós pudéssemos aí ter a vida eterna. Então, através desse exemplo dado, desse exemplo deixado por Jesus, nós temos que seguir esse exemplo de Cristo, né? Pegar esse exemplo de Cristo e trazer para as nossas vidas, praticar. Porque é fato que o mundo, que as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, sejam pessoas, elas são pessoas carentes, que carecem de uma mudança, que carecem de uma libertação. E nossas atitudes, o nosso comportamento, ele pode contribuir para que essas pessoas elas se entreguem a Jesus, para que elas possam querer ter uma vida transformada, uma vida mudada, que elas queiram aí ter uma transformação de vida, desde que nós venhamos aí refletir, que nós sigamos o exemplo de Jesus, tá? Para que através dos nossos comportamentos nós consigamos aí levá-las a Cristo e Cristo aí por sua vez as libertará. Então, através desse comportamento que
é aí seguir o exemplo de Cristo, que é refletir o exemplo de Cristo através das nossas vidas, nós iremos estar contribuindo para o reino de Deus. E aí esse reino, né, vai estar aí se expandindo. E nós estaremos aí cumprindo o que fala a Bíblia, que é ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se nós não sabemos aí, às vezes, falar com a pessoa, mas o nosso comportamento, ele também fala muito. Ele fala da nossa vivência, como está, como nós estamos vivendo diante de Deus. Então, o nosso comportamento, ele fala bem mais do que, às vezes, palavras, tá? Então, nós devemos estar atento quanto a isso. Então, que venhamos praticar os exemplos deixados por Jesus, para que nós venhamos estar refletindo esse exemplo e que, além de buscar e praticar esses exemplos de Jesus, nós também venhamos confiar em Deus. Porque, como foi falado, quanto mais nós nos dispomos a confiar em Deus, mais prova de confiança Deus nos dá. Ou seja, quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós descobrimos o quanto Deus ele é fiel sobre as nossas vidas e que pode o nosso amigo, o nosso irmão se esquecer de nós, mas Deus ele não se esquece. Assim como foi na vida de José, ali, o copeiro, ele se esqueceu, né? Ele se esqueceu completamente de José, mas Deus não esqueceu de José, porque Deus sabia no momento certo de agir. E aí o Senhor agiu e José ele foi abençoadíssimo. Então, venhamos ficar firmes e confiando em Deus, buscando fortalecimento em Deus, porque é dele que vem toda a nossa força, é dele que vem a nossa energia, para que nós venhamos a cada dia lutar contra o pecado, não deixar que o pecado ele entre em nosso coração e que ele ache lugar em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos para a nossa atividade da lição de hoje. E a questão 1, ela diz, responda as seguintes questões. A letra A diz, eu quero ser como José, porque ele era. Então, nessa questão aí você pode escrever que porque ele era humilde ou fiel ou temente a Deus. Enfim. A letra B diz, você, esta semana, passou por alguma situação em que foi possível colocar em prática a qualidade de José ensinadas na aula? Caso seja assim, aí vocês deverão descrever como foi essa situação. Agora a questão 2, ela diz, leia o capítulo 41 do livro de Gênesis, do versículo 40 a 45, e depois escreva o que ali José ele recebeu, ali as bênçãos que José recebeu. E as bênçãos que José recebeu foram o anel, roupas caras, também o colar de ouro, e também ali o direito de andar no carro do rei. A questão 3 é caça-palavras, e nesse caça-palavras você vai estar procurando as palavras fidelidade, humildade, rei, sonhos, recompensa e Jesus. Então, aí está as palavras já encontradas. Glória a Deus. E para encerrar, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido a cada domingo de aprender a Tua palavra, Pai. Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para continuar, meu Deus amado, na caminhada, olhando sempre, meu Deus amado, para Ti. Pai querido, que a Tua palavra, Senhor Jesus amado, ela permaneça em nossos corações, Pai querido. Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus amado, Deus eterno. Senhor, nós te pedimos as bênçãos, Pai querido, sobre a vida de cada um, Senhor, dos Teus filhos, Pai querido. E que, Senhor Jesus amado, Deus, nós venhamos, Pai querido, refletir e seguir os Teus exemplos, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Pai querido, que nós venhamos ser instrumentos usados por Ti, Pai querido. É o que te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e dando um excelente domingo, uma excelente semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então até a próxima e fiquem todos na paz.